Happy Sabbath. Feliz sábado. This is my last Sabbath with you at the school. Esse é o meu último sábado com todos vocês aqui na escola. It's been such a blessing, E tem sido uma bênção. and I'm going to miss every one of you. E eu vou ter saudade de todos vocês. So we've already said many goodbyes, Nós já fizemos muitas despedidas aqui. and those have been hard as well. E essas também foram difíceis. So I know I'm going to miss you a great deal. Então eu sei que eu vou sentir muito a vossa falta. Today's sermon, because of that, is a revision. E por causa disso, o sermão de hoje vai ser mais uma revisão. I want us to just go back over what we've already done, Eu quero que a gente volte atrás aquilo que nós já estudamos and make sure we're not missing the main points. e ter certeza que a gente não passou por alto ou não deixou para trás algum ponto importante. As we go over and review these things, E ao revisarmos essas coisas, I'm well aware that not everyone is in agreement. eu sei que nem todos nós estamos de acordo, I'm not threatened by that. mas eu não me sinto ameaçada por isso. I'm okay with that. Everyone can study according to their will. Eu não tenho problema com isso porque todos podem estudar de acordo com a sua vontade And teach as they choose to. e ensinar conforme cada um quiser. That's not personal, Isso não é pessoal, but when I revise, mas quando eu faço revisão when I share these messages, e quando eu partilho essas mensagens, I will share them as I understand them. eu compartilho da forma que eu entendo. And then people can decide. E depois as pessoas podem decidir. But it's not personal. Mas não é algo pessoal. So in today's revision, Então, na revisão de hoje, we're going to begin back at Acts 27. nós vamos voltar para Atos 27. This is where everything began, E aqui foi onde tudo começou, in the 27th book of Acts. no capítulo Chapter of Acts. 27 de Atos. It's not a coincidence that this is the 27th chapter. E não é uma coincidência que esse é o capítulo número 27. We're only just beginning to realize the importance of the number 27 Nós só agora estamos dando conta da importância do número 27 as a prophetic symbol. como um símbolo profético. And you're going to see it connected to the date November 9. E vocês vão ver que está conectado com a data 9 de novembro, As we study revolutions this week, ao estudarmos as revoluções essa semana. it's a reoccurring theme. Novamente, é um novo acontecimento. But what can understand Mas o que nós conseguimos entender that Daniel is the 27th book of the Old Testament. é que Daniel é o livro número 27 do Velho Testamento. What is the 27th book of the New Testament? E qual é o capítulo 20, o livro 27 no Novo Testamento? The same book, É o mesmo livro, Revelation. Apocalipse. They're the same book, Eles são o mesmo livro, the same book of the Bible. o mesmo livro na Bíblia. One is the 27th of the Old, Um é o número 27 no Velho Testamento one is the 27th of the New. e o outro, o número 27 no Novo Testamento. And both books were opened up again E ambos os livros foram abertos novamente for the Midnight Cry message para a mensagem do clamor da meia-noite, with the 27th chapter of Acts. com o capítulo 27 de Atos. Even as we began to study 2014, E quando começamos a estudar o ano 2014, in our last few classes, nas nossas últimas aulas, was meant to take us on a different journey, estava previsto que isso nos levasse a uma jornada, a um caminho diferente, into time. e entrarmos numa mensagem de tempo. And without it being intentional, Mas de forma não intencional, it brings us full circle isso nos fez voltar atrás back into Acts 27 and the journey of the ship. para Atos 27 e a história do navio. When we consider them, Quando consideramos isso, we consider the first, nós vemos que o primeiro, the ship of Adramyttium. o navio de Adramite, This is where we began, foi onde começou. the first of our two ships. O primeiro dos nossos dois navios. It began in Caesarea Começou em Cesareia with the first angel's message com a mensagem do primeiro anjo, delivered to two men
que foi dada a 2 homens at the time of the end. no tempo do fim. Those 2 men were Felix E esses 2 homens eram Félix and Agrippa. e Agripa. Felix represented a state power, Félix representava um poder de Estado, the United States, os Estados Unidos da América. and we saw him transfer from Felix to Festus, E nós vemos esse poder transferido de Félix para Festus. the same way we recognize from Reagan to Bush. Da mesma forma que nós reconhecemos isso de Reagan para Bush. And Agrippa, E Agripa, he was a church power, ele era um poder religioso de igreja, the son of those that killed the prophets, o filho daqueles que mataram os profetas a symbol of the 4th generation, e um símbolo da 4ª geração, a symbol of the Adventist church. um símbolo da igreja adventista. So we began at Caesarea and identified these 2 men. Então nós começamos em Cesareia e identificamos esses 2 homens. And then we understood that this line of the ship E depois nós entendemos que a linha desses 2 navios is telling their story, nos conta uma história, the story of these 2 entities. a história de 2 entidades. And we could mark Sidon, E nós conseguimos marcar Sidom, Cyprus, Chipre, and the one I want us to particularly remember, e um que eu quero que a gente particularmente lembre this sea é esse mar between Cyprus and Myra. entre Chipre e Mira. This is the sea of Cilicia and Pamphylia. Esse é o Sea de Cilícia e Panfilia. This is the sea that they sail on Esse é o mar pelo qual eles navegam between Cyprus and Myra, entre Chipre e Mira, between Midnight Cry, entre o clamor da meia-noite and I'm going to say Sunday law, e eu vou dizer lei dominical. but for those that have followed the classes, E para aqueles que têm seguido as aulas, this is close of probation, isso é o fechamento da porta da graça but Sunday law. na lei dominical. Because Sunday law for the ship is the close of probation. Porque a lei dominical para esse navio é o fechamento da porta da graça. So you could say between midnight cry or close of probation, Então poderíamos dizer que entre o clamor da meia-noite e o fechamento da porta da graça, this is the waymark of Panium. esse seria o marco de Panium. And for this ship, E para esse navio, represented by Felix and Agrippa, representado por Félix e Agripa, it sails over this sea navega por esse mar right at the end of its voyage. no final da sua viagem. And Cilicia means to overturn, E Cilícia significa revirar. and Pamphylia means a nation made up of every tribe. E Panfilia significa uma nação feita de todas as tribos. So between Panium and Sunday law, Então, entre Pânium e a lei dominical, these 2 entities, temos 2 entidades, these 2 institutions, 2 instituições are overturned. que são reviradas. And what rises up E aquilo que surge is symbolized by a nation made up of every tribe. é simbolizado por uma nação feita de todas as tribos. So we considered what that looked like. Então, vamos considerar com que isso se parece. If we drew it out again, Se nós desenharmos novamente essa linha between Panium and Sunday law, entre Pânium e a lei dominical, you can expect to see the United States fall, nós podemos esperar ver a queda dos Estados Unidos. and what is the United States in Revelation? E o que representa os Estados Unidos no Apocalipse? It's the 6th head of Bible prophecy. The 6th head of Bible prophecy. É a 6ª cabeça de profecia bíblica. And what is coming up? E o que surge? The 7th. E surge então a 7ª cabeça. So what is going down is the United States, Então, aquele que cai ou tem uma queda são os Estados Unidos da América. and what is rising up, E quem é que surge? we generally refer to as the United Nations. Seria a ONU.
So, just in this first line, Então, nessa primeira linha, we trace these institutions from 1989 to Sunday law. nós conseguimos traçar essas instituições de 1989 até a lei dominical. And it gives us this window into this time period. E nos abre uma janela nesse período de tempo. And we spent some time discussing what this looked like. E nós passamos algum tempo falando sobre com o que isso se parece. At Sunday law, it marks its end or its closed door. Na lei dominical, isso marca o seu final ou o fechamento dessa porta. And it marks this particular overturning beginning at Panium. E marca particularmente essa revirada em Panium. The fall of the sixth head and the rise of the seventh. A queda da sexta cabeça e o ascender da sétima. I want to read a great controversy quote. E eu quero ler uma citação no Grande Conflito. This is GC 442.1. Grande Conflito 442.1. If you would read that. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiam para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade e procura de felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são os segredos de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm se volvido para essa terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da terra. I think I read the wrong one. 442.1. I read the wrong one. Eu vou corrigir e ler o correto. Eu li 41.2 em vez de 2. It starts with the two. The lamb-like horns of the dragon. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento da sua política. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida, impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. So here it's discussing the lamb-like beast. Então aqui fala do cordeiro que se parece com a besta. And in another passage, E numa outra passagem, Ellen White will say that the lamb-like beast was risen up in 1798.
A Ellen White diz que essa besta semelhante a um cordeiro surge em 1798, which is the story of our second line. que é a história da nossa segunda linha. So this lamb-like beast is raised up, Então essa besta semelhante a um cordeiro surge but you come to a point where it speaks like a dragon. e chega a um ponto em que fala como um dragão. And she says that it uses its power E ela fala que ele usa o seu poder when it speaks like a dragon quando fala como um dragão to force others to pay homage to the papacy. para forçar as pessoas a homenagearem o papado. So when we come to the history of Sunday law Então, quando chegamos à história da lei dominical and the United Nations, e da ONU, who's forcing this homage? quem força essa homenagem? It's the United States. São os Estados Unidos da América. So we talk about shipwreck, Então, nós falamos no afundar desse navio, but that's not where the United States ends. mas isso não é onde termina os Estados Unidos. That's where the lamb-like beast ends, Isso é quando a besta como um cordeiro termina, the sixth head, a sexta cabeça, where all pretense of being lamb-like ends. onde toda essa falsidade de pretender ser um cordeiro termina, Because it speaks like a dragon. porque ele fala como um dragão. So it's the United States as the world superpower in this history. Então, os Estados Unidos como um poder supremo nessa história, But it's the United States as the world superpower in this history as well. mas será que os Estados Unidos são ainda esse poder supremo nessa outra história? The United States is the sixth head. Os Estados Unidos da América como a sexta cabeça It's also the seventh. também é a sétima, Because you have the 10 kings, porque nós temos os 10 reis, but there's one king over all of them mas temos um rei sobre todos esses reis, that controls them and pulls the strings. que os controla e What we're marking is a transition in power. E o que nós marcamos é uma transição de poderes. It's not dying Esse poder não morre, so much as changing in its identity. mas muda em sua identidade, When it speaks like a dragon. quando fala como um dragão. So you can see its progressive fall. Então nós conseguimos ver que essa queda é progressiva. And why would we mark this at Panium? E por que nós marcaríamos isso em Panion? If I was to quote Donald Trump, Se eu tivesse que citar Donald Trump, he speaks about 1989. ele fala de 1989. And when he talks about that history, E quando ele fala sobre essa história, he says that 1989 ele diz que 1989, was the history of two things. com a história de duas coisas, He parallels them. e ele faz um paralelo dessas duas coisas. The rise of the United States as the only superpower. Ele faz a ascensão dos Estados Unidos como esse único poder supremo. And it's also the rise of the internet or the World Wide Web, E também é uma ascensão da internet, cyberspace. do espaço cibernético. But we come to the history prior to Panium. Mas nós chegamos a essa história antes de Panion We've had this interaction between church and state, e temos essa interação entre igreja e Estado, but there's a restraint. mas há uma restrição, Because after this history, porque depois dessa história, between here and here, entre aqui e aqui, the United States ceases to be the world's only superpower. os Estados Unidos deixam de ser o único poder supremo. You have the resurrection of the King of the South, Temos também a ascensão do Rei do Sul. and it acts as a restraint. Ressurreição? Resurrection? Temos também a ressurreição do Rei do Sul. And you come to this history, Então nós chegamos a essa história and the world is divided into two spheres of influence. e o mundo é dividido em duas esferas de influência. You could speak about Venezuela, Poderíamos falar da Venezuela, Syria, da Síria, Iran, do Irão, Iraq before 2003, do Iraque antes de 2003, Ukraine, da Ucrânia Afghanistan, e do Afeganistão. other countries as well.
e de outros países também, that are split between Russia and the United States. que estão divididos entre a Rússia e os Estados Unidos. And when the United States wants to enforce their will, E quando os Estados Unidos querem forçar a sua vontade ou suas leis, Russia has too much power at the United Nations. a Rússia tem muito poder nas Nações Unidas. So there's a restraint on what the United States can do. Então há uma restrição daquilo que os Estados Unidos conseguem fazer. At Panium, E em Panium, the king of the south is defeated. o rei do sul é derrotado. But we have studied what defeat looks like. Mas nós já estudamos o que é que essa derrota, com o que é que essa derrota se parece. And what is Panium for the king of the south? E o que é Panium para o rei do sul? It's not the death, it's the deadly wound. Não é a sua morte, mas é a morte dessa ferida. The fall of the king of the south is progressive, A queda do rei do sul é progressiva, from Panium to Sunday law. de Panium até a lei dominical. The deadly wound, A ferida mortal and then the death. e depois a morte. So as the king of the south falls, E então, no cair do rei do sul, this history is repeated, essa história é repetida. and the United States rises as the world's only superpower. E os Estados Unidos então ascende como o único poder supremo. The United States comes into power at Sunday law. Os Estados Unidos voltam ao poder na lei dominical. But it's a different identity being marked in prophecy. Mas é uma identidade diferente sendo marcada na profecia. The seventh head, A sétima cabeça or that of a dictatorship unrestrained, seria de um poder de ditadura and it speaks like a dragon. e fala como um dragão. So when we come into this history, Então, quando nós entramos nessa história, after Sunday law, depois da lei dominical, you have more than one identity. nós temos mais que uma identidade. You have three: Temos três. a dragon, a beast, and a false prophet. Temos o dragão, a besta e o falso profeta. The false prophet O falso profeta is speaking like a dragon. fala como um dragão. Are they sharing different opposing messages? E eles compartilham de duas mensagens opostas. Is the dragon and the false prophet, Porque o dragão e o falso profeta, after Sunday law, depois da lei dominical, in opposition to each other? estão em oposição um para com o outro, Or are they sharing the same message, ou compartilham da mesma mensagem, the same disinformation? da mesma falta de informação, This is ou unity in their informação voices. errada. Unity Isso significa unidade, after Sunday law. depois da lei dominical. The dragon and the false prophet O dragão e o falso profeta are saying the same thing. dizem a mesma coisa. If we make this 2014 E se nós fizermos isso em 2014 and we talk about the dragon e falarmos do dragão and the frogs coming out of its mouth e do sapo saindo da sua boca and the frogs coming out of the mouth of the false prophet, e dos sapos saindo da boca do falso profeta, they're saying the same thing eles dizem a mesma coisa. and they're on the same side. E eles estão do mesmo lado. Because they are at Sunday law, Porque eles estão na lei dominical the false prophet speaks as a dragon. e o falso profeta fala como um dragão. When we see this change in identity, Quando nós vemos essa troca de identidade, it's the same thing we're observing with November 9. é a mesma coisa que nós vemos com o 9 de novembro, When we talk about Donald Trump, quando nós falamos de Donald Trump. and we're going to discuss that this week. E nós vamos falar sobre isso essa semana. We come to November 9, Nós chegamos ao 9 de novembro, which is our close of probation. que é o nosso fechamento da Porta da Graça. And remember, this is Sunday law. E lembrem-se, isso aqui é a lei dominical. In Acts 27, Em Atos 27, this is close of probation. isso é o fechamento da Porta da Graça. So we can take Sunday law Então nós podemos pegar na lei dominical and overlay it with November 9, e sobrepor com o 9 de novembro 2019, 2019 and observe the same structure, e ver a mesma estrutura, the same waymark, o mesmo marco. which makes us wonder, O que nos faz questionar what do we mean by shipwreck o que a gente quer dizer com o naufrágio. on that cold November morning? Naquela manhã fria de 9 de novembro. So when we come to this date Então, quando nós chegamos a esse ponto and we look at the history e vemos a história that we overlay it with, com a qual nós sobrepomos, you see Kaiser Wilhelm nós vemos o Kaiser William lose power, perdeu seu poder. and you see Hitler E vemos o Hitler have his moment of epiphany or waking up. tendo o seu momento de ascensão.
You can see the fall of Robespierre Conseguimos ver a queda de Robespierre and the rising up of Napoleon e a ascensão de Napoleão and others. e outros. Lenin, For one. como por exemplo. So in this history, you have a dictatorship. Então, nessa história, nós temos a ditadura. And in this history, you have a dictatorship. E nessa história também. But prophecy isn't marking a change in people. Mas a profecia não marca a mudança nas pessoas. This is Trump and this is Trump. Isso é o Trump e aqui também é o Trump. But there's a change in identity Mas há uma troca de identidade. and restraint is removed. E também a restrição é removida. He was elected in 2016. Ele foi eleito em 2016. A dictatorship began, Então começou uma ditadura, but it was a restrained one. mas também houve uma outra restrita. December 19 last year, E no ano passado, 19 de dezembro, more restraint was removed. também essa restrição foi removida. November 9 this year, more restraint is removed. Nesse ano, no 9 de novembro, outra restrição é removida. It's this transition period. É um período de transição, Change in identity, uma troca de identidade, but not in the individual. mas não de pessoa ou indivíduo. Same way as we would line that up at Sunday law in the 6th and 7th heads. Da mesma forma que nós poderíamos alinhar isso na lei dominical com a sexta cabeça e a sétima cabeça. We went from here to the second line of the ship. Nós fomos daqui para a segunda linha do navio. And this is the line of the ship of Alexandria. E isso é a linha do navio de Alexandria. And it took us from 1798 E nos levou de 1798 to Sunday law, à lei dominical, which was shipwreck. que foi o naufrágio desse navio. And it began in 1798. Que começou em 1798. Then we marked its path from 1798 to 1989. E depois marcamos a sua jornada de 1798 a 1989? A 1989. And we observed the path of the United States and Adventism. Então observamos a jornada dos Estados Unidos e da Igreja Adventista. And we've been connecting them in all of these histories. E temos estado a conectá-las em todas essas histórias. 1844, 1863. 1844, 1863. What we've come to realize E a conclusão a qual nós chegamos is this intimate connection between the institutions of Adventism and America. é que existe uma conexão íntima entre a Igreja Adventista e os Estados Unidos. These threads are woven together. Esses dois estão entrelaçados. Obrigada. So around this time in our studies of our classes, Então, durante esse estudo nas nossas aulas, we considered an important principle nós consideramos um princípio importante, that I think is foundational to what we've been discovering. que eu acho que é fundamental para aquilo que nós temos descoberto. And that is that these are not waymarks É que isso aqui não são marcos, so much as you could picture needles. tanto que a gente poderia picar com agulhas. So if we want to place 1798 Então, se nós quisermos fazer uma colocação de 1798, or any of this history, ou qualquer parte dessa história, I'll say 1989, eu diria 1989, 9/11. 11 de setembro. What are these waymarks? Quais são esses marcos? Ou o que são esses marcos? They're not just waymarks Não são apenas marcos, that are separate and distinct, eles são separados e distintos, but they're needles, mas eles são agulhas. and you need to get a thread, E nós precisamos pegar na linha and you need to connect them. e conectar essas duas agulhas. So if we want to understand raffia, Então, se nós quisermos entender ráfia, we can't pick up our thread from raffia nós podemos pegar na nossa linha em ráfia or any other waymark. ou num outro marco qualquer. We need to connect its development from the beginning. Correção, não podemos pegar nessa linha apenas em ráfia, mas temos que pegar nela no início dessa história.
God declares the end from the beginning. Deus declara o fim desde o princípio. He declares Raphia and Panium from 1989. Deus declarou Ráfia e Pânium desde 1989. So we've become increasingly used to connecting our threads. Então, nós estamos agora acostumados a conectar ou entrelaçar essas linhas. You might not have noticed just how much we've used this in our classes. Talvez vocês não tenham notado o quanto nós usamos essas linhas nas nossas aulas. And it isn't just mine. E não são apenas as minhas. This is what Elder Parminder is saying Isso também é o que o irmão Parminda fala when he says 1798. quando ele menciona 1798. You have all of this activity Temos toda essa atividade between the Egypt, entre Egito, Syria, Síria the powers of Europe. e os poderes da Europa. And he's saying E ele diz that we need to connect 1798 que nós precisamos conectar 1798 to August 11, 1840. com 11 de agosto de 1840. They have the same powers Eles têm os mesmos poderes in both histories. em ambas as histórias. And then he goes farther than that, Então, e ele vai mais além que isso, and he starts talking about Syrian wars. e ele começa a falar das leis na Síria, And nas we're, guerras na Síria. and we're not only connecting our thread E não só nós ligamos essa linha between 1798 and 1840, entre 1798 a 1840, we begin to also see the history in between. nós também começamos a ver a história entre esse período. The dates don't have to be of particular interest. As datas não precisam ser de interesse particular. You can note some September 11s, Você pode saber algum 11 de setembro, but it's tracing that whole history. mas é o traçar de toda essa história Gives us insight into what is happening. que nos dá uma visão dessa história, ou do que acontece nessa história. And if we can connect 1798 and 1840, E se nós conseguimos conectar 1798 e 1840, we need to also connect our thread between 1989 and 9/11. também devemos ligar ou conectar a nossa linha de 1989 a 11 de setembro. If we're talking about radical Islam at 9/11, Se nós falarmos do Islã radical em 11 de setembro, we need to track it back to 1989 nós temos que voltar atrás para poder traçar desde 1989 and see the same nations at work. e ver essa mesma nação trabalhando And ou atuando. we can begin to see that. E nós conseguimos ver isso. But what he's suggesting Mas o que ele sugere is that it's not possible é que não é possível to talk about Islam in the future falar sobre o Islã no futuro as some future event como um evento futuro and understand it e conseguir entender esse evento if we're picking the thread up from here. se nós pegarmos nessa linha bem no meio. That we need to take it back to its beginning. Nós temos que voltar atrás ao início. To not be able to pick up the thread Não ser capaz de pegar essa linha means that the applications we make, significa que as aplicações que nós fazemos, if we pick it up somewhere midway, se nós pegarmos nelas a meio do caminho, those applications are risky, essas aplicações se tornam de risco most likely incorrect. e provavelmente incorretas. We can see this pattern when you consider the three angels' messages, E nós conseguimos ver esse padrão nas três mensagens angélicas, or the structure of a paragraph: ou na estrutura do parágrafo. introduction, body, conclusion. A introdução, o corpo e a conclusão. They're saying the same thing throughout: Eles dizem a mesma coisa em todo o texto. beginning, middle, end. Início, meio e fim. And we've been able to do that through our studies this trimester. E nós conseguimos ver isso nos estudos durante esse trimestre. That if we're going to understand the present or the future, Que se nós vamos entender o presente ou o futuro, trace it back. nós temos que voltar atrás. Don't lose track of the beginning history. Não percam o traçar da história inicial. That's when we make mistakes. Isso é dessa forma que nós cometemos erros. And we get to Raphia E nós chegamos a Ráfia and we look for a hot war.
E nós procuramos uma guerra quente, because we haven't tracked back our mode of warfare. porque nós não voltamos atrás e vimos a motivação dessas guerras And seen what is developing. e não conseguimos ver o que tem sido desenvolvido. So we discussed this second ship of Alexandria. Então nós falamos sobre esse segundo navio de Alexandria, Between midnight cry entre a meia-noite and shipwreck, e o naufrágio. we placed the number 273. Nós colocamos o número 273 Then we took that number into history. e nós colocamos esse número na história 273 BC no ano 273 a.C., takes us to a waymark que nos leva ao marco between Panium and Sunday law. entre Pânio e a lei dominical. And this is the history of a king E isso é a história de um rei called Pyrrhus. chamado Pirro. And then we began to discuss the history of Pyrrhus. Então nós começamos a falar sobre a história de Pirro. And we found that it takes place in two parts, E nós vimos que isso acontece em duas partes, an alpha and an omega. com um alfa e com um ômega. First you have Pyrrhus versus the Antigonid dynasty. Primeiro nós temos Pirro contra a dinastia de Antígono. And second you had Pyrrhus versus Rome. E no segundo nós tínhamos Pirro contra Roma. We paralleled them with the Soviet Union versus Germany, E nós fizemos um paralelo disso com a Alemanha e a União Soviética. and then Russia versus the United States. E depois a Rússia versus os Estados Unidos. So we took the line of Pyrrhus, Então nós pegamos na linha de Pirro saw it's in two parts, e dividimos em duas partes, alpha o alfa and omega. e o ômega. And this is Pyrrhus Isso é Pirro in Macedonia em Macedônia, against the Antigonid dynasty. contra a dinastia de Antígono. This is Pyrrhus E isso é Pirro in Italy na Itália, against Rome. contra Roma. Changes in location. E muda a localização. Through our study of the kings, E através do nosso estudo desses reis, we were able to tie Pyrrhus into Putin nós conseguimos colocar Pirro em Putin and Putin into Stalin. e Putin em Stalin. And we saw that the king of the south E nós vimos que o rei do sul is in two histories, está em duas histórias, an alpha and an omega. um alfa e um ômega. This is the Soviet Union Essa é a União Soviética versus Germany. contra a Alemanha. This is Russia E aqui é a Rússia versus the USA. contra os Estados Unidos da América. There's an alpha and omega, Nós temos um alfa e um ômega. just as we're used to doing with the movement or God's people. Da mesma forma que a gente lida com o movimento ou o povo de Deus. So like we would do with Israel, Da mesma forma que nós faríamos com Israel, we cut it nós cortamos isso. and we overlay the alpha and omega histories. E nós sobrepomos a história do alfa e a história do ômega. And we see that all of those histories, E nós vemos que todas essas histórias, these three, essas três, speak of this one. falam da última, The final history, our history. que é a história final, que é a nossa história. When we do that, E quando nós fazemos isso, we're able to trace battles. nós conseguimos traçar as batalhas. And I want to diagram them. E eu quero colocar isso num diagrama. We'll consider the first history, Nós consideramos a primeira história, Pyrrhus in Macedonia. Pirro em Macedônia. The first battle A primeira batalha is Ipsus. é Ipso. And what do we know about that one? E o que é que nós sabemos sobre essa batalha? What do we see? O que é que nós vemos nessa batalha? We see a union Existe uma união or an alliance ou uma aliança between the king of the north and the king of the south. entre o rei do norte e o rei do sul. The second No segundo, is the invasion of Thessaly. é a invasão de Tessália?
And this is the king of the south, E isso é o rei do sul, coming against the king of the north. que vem contra o rei do norte. And who wins? E quem ganha? The king of the north. É o rei do norte. Our next invasion A nossa próxima invasão is Epirus. é em Epirro, It's the king of the north Épiro, que é o rei do norte, coming against the king of the south. que vem contra o rei do sul. And it's a victory for the king of the north. E é uma vitória para o rei do norte. We have an invasion of Macedonia. Nós temos uma invasão na Macedônia, It's the king of the south que é o rei do sul, coming against the king of the north. que vem contra o rei do norte. And it's victory for the king of the south. E é uma vitória para o rei do sul. That's our first pattern. Então esse é o nosso primeiro padrão. This is Pyrrhus Isso é Pirro in his alpha. no seu momento alfa. Pyrrhus Isso aqui é Pirro in his omega. no seu momento ômega. You don't have this first battle. Não temos essa primeira batalha. You have a different waymark Nós temos um marco diferente or aqui, event marked for that waymark. ou um evento marcado para esse marco. Then you have 3 battles. E aqui nós temos 3 batalhas. This is Heraclea, Essa é Heracleia, Asculum, Asculum Beneventum. e Beneventum. This first battle of Heraclea, E essa é a primeira batalha de Heracleia. the king of the north O rei do norte comes against the king of the south. vem contra o rei do sul. The king of the south wins. E o rei do sul ganha. The second battle is Asculum. A segunda batalha é Asculum. The king of the south O rei do sul comes against the king of the north, que vem contra o rei do norte. and the king of the south wins. E o rei do sul ganha. The third battle, A terceira batalha, the king of the north o rei do norte comes against the king of the south, que vem contra o rei do sul. and the king of the north wins. E o rei do norte ganha. Then we have our history. E depois nós temos a nossa história. Now we have the history of the Soviet Union. Então aqui nós temos a história da União Soviética. This is the alpha Esse é o alfa of the king of the south in our history. do rei do sul na nossa história. And you can mark, E nós Invasions. conseguimos marcar as invasões. there's Poland, Nós temos a Polônia and in this invasion, e nessa invasão, what's their relationship? qual é o seu relacionamento? There's an alliance Temos uma aliança between the king of the north and the king of the south. entre o rei do norte e o rei do sul. Then we marked August Depois nós marcamos agosto of 1940, de 1940 and this date gave us a lot of light e essa data nos deu muita luz on what to look for daquilo que nós deveríamos procurar and how to define. e como definir isso. And we marked the king of the south Nós marcamos o rei do sul coming against the king of the north. vindo contra o rei do norte. And who wins? E quem ganha? The king of the north. O rei do norte. Then we mark Barbarossa, Então nós marcamos a Barbarossa. the beginning of war on the Eastern Front. War on the Eastern Front. Que é a guerra da fronteira do Ocidente. The king of the north comes against the king of the Oriente. south. Que é o rei do norte que vem contra o rei do sul. It's victory for the king of the north. E é uma vitória para o rei do norte. Then at the end of the war, Então no final dessa batalha, Germany itself is invaded, temos a Alemanha sendo invadida, and it's the king of the south que é o rei do sul coming against the king of the north, que vem contra o rei do norte. and it's victory for the king of the south. E é uma vitória para o rei do sul. So we've developed a pattern Então eu desenvolvi um padrão through these histories. através dessa história. When we come down to our time, Quando nós vimos para o nosso tempo, the omega, o ômega, what do we expect to see? o que é que nós esperamos ver? It's going to begin Vai começar with the king of the north and the king of the south com o rei do norte e o rei do sul in alliance. em uma aliança. Then we can mark our first battle, Então nós podemos marcar nossa primeira batalha, Heraclea, Heracleia, where the king of the north, onde o rei do norte he initiates the conflict, começa esse conflito, but the victories for the king of the south. mas a vitória é para o rei do sul. We can mark our second battle, Nós podemos marcar nossa segunda batalha, Asculum, Asculum, as the king of the south, como o rei do sul, who is going to come against the king of the north. que vai contra o rei do norte, It's initiated by Russia, é iniciado pela Rússia and it's won by Russia. e é ganho pela Rússia. We come to our third battle, Nós chegamos à nossa terceira batalha, Beneventum, que é Beneventum,
And in this, it's the king of the north E aqui o rei do norte that comes against the king of the south, que vem contra o rei do sul. and it's victory for the king of the north. E a vitória é para o rei do norte. What we've constructed is a pattern, E o que nós construímos é um padrão. and it gives us a firm foundation E isso nos dá um firme fundamento to know what to expect. para sabermos o que é que devemos esperar. But two of these battles are already over, Mas duas dessas batalhas já terminaram. and we can already observe E nós já conseguimos ver that they've been fulfilled according to history and prophecy. que elas têm sido cumpridas de acordo com a história e a profecia. And I want to make one change. E eu quero fazer apenas uma troca aqui. There are not three battles in our history. Não temos três batalhas na nossa história. The first is Ipsus, A primeira é Ipso, and it is the key e é a chave to understanding the next three. para entender as próximas três batalhas. Ipsus gives us our clue, A batalha de Ipso nos dá a nossa pista our first window e é a nossa primeira janela into what this war is over. para ver como essa batalha termina And how they're going to fight in our history. e como eles vão lutar na nossa história. I want to quote from Theodore Mommsen. Eu tenho uma citação de Theodore Mommsen He wrote a book called The History of Rome. e ele escreveu um livro que diz História de Roma. When we discuss these histories of Pyrrhus, E quando nós falamos sobre essas histórias de Pirro, this is Macedonia and Italy. isso é Macedônia e Itália. When we go into these histories, E quando nós vamos para essas histórias, particularly from the death of Alexander, particularmente a morte de Alexandre, at least to the Alexandre, beginning of the Punic Wars, no início das guerras púnicas, we're dealing with a period of history nós lidamos com períodos de história, where there's pedaços de história, very little accurate information. onde há muito pouca informação que é precisa. There's many conflicting theories, E há muitas teorias conflituosas. and the only other period of history that's compared with it E o único período de tempo que é comparado a isso is the fall of Rome é a queda de Roma, after the barbarians came in. depois que os bárbaros vieram. I've studied that history as well. Eu também estudei essa história It's equally difficult. e é igualmente difícil. You would go into the Diadochi Wars, Nós entraríamos nas guerras de Diádocos and it's like wading knee deep in mud, e isso nos faz afundar muito mais no lodo. trying to understand what's happening E isso nos ajuda a entender o que é que acontece, and what sources you trust and what sources you don't. em quais fontes nós podemos confiar e quais não podemos confiar. So I studied this history for 18 months. Então eu estudei essa história durante 18 meses Every single source I could find. e cada uma das fontes que eu pude encontrar, Before I was happy with a couple of conclusions I made. antes de eu poder estar feliz com as conclusões às quais eu cheguei. And when I've looked at them recently, E quando eu voltei a olhar para isso recentemente, I'm confident in those conclusions. eu estou confiante nessas conclusões. Theodore Mommsen sums them up in just a few sentences. Theodore Mommsen resume isso em apenas algumas frases. He won a Nobel Prize in Literature for this book, Ele ganhou um prêmio Nobel de literatura por causa desse livro. and I trust his sources. E então eu confio na sua fonte. And one thing he says that's interesting E uma das coisas que ele fala que é interessante is the Battle of Asculum. é sobre a batalha de Asculum. It's hard to identify who came against who. É difícil de identificar quem veio contra quem. Who was on the offensive and initiated that? Quem estava na ofensiva e quem iniciou essa batalha. And he says that it was Pyrrhus E ele menciona que foi Pirro, that came against Rome on the offensive. que veio contra Roma na ofensiva. So you put extra weight in sources Então ele colocou fontes extras when they start to line up with prophecy. que quando eles começaram a alinhar isso com a profecia. But we need to look at these histories and decide what is noise. Mas nós precisamos olhar para essa história e ver aquilo que é Noise. ruído And what is embellishment. e aquilo que é embellishment, que é viável
because much is included porque muito está incluído, that you know is not accurate, que nós sabemos que não está preciso ou correto, because they start to weave in the supernatural. porque eles começam a balançar de uma forma supernatural. What we have is 4 battles. O que nós temos são 4 batalhas. Ipsus, Ipso, where it begins. e onde começa? Heraclea. Começa em Heracleia. Ipsus, Ipso, Heraclea. Heracleia, Asculum, Asculum and Beneventum. e Beneventum. With the Battle of Ipsus, Com a batalha de Ipso, it is said of Ipsus é dito de Ipso that this was the greatest achievement of war elephants que isso foi a forma grandiosa que eles ganharam a batalha através de elefantes, in Hellenistic military history. de uma forma helenística na história. They played Durante a história helenística, foi a maior vitória. they played the decisive role. Eles tinham um papel decisivo. They decided the outcome of the battle. Foram eles que decidiram o final dessa batalha. Now, because this is a review, E porque isso é uma revisão, I'm not going to go into all the history. eu não vou entrar em toda essa história. I'm just going to quote Theodore Mommsen E eu vou apenas citar citações de Theodore Mommsen and his history of Rome. e a história de Roma. He says in the spring of 275 BC, Ele diz que na primavera de 275 a.C., this is the Battle of Beneventum. isso é a Batalha de Beneventum. Pyrrhus marched against Rome, Pirro marchou contra Roma, who was again invading the south. que mais uma vez invadiu o sul. He says the very elephants which had won the previous battles for Pyrrhus, Ele diz que os mesmos elefantes que antes tinham ganho a batalha para Pirro, that's Heraclea and Asculum, que são de Heracleia e Asculum, proved to be the cause of his defeat provaram ser a causa da sua derrota by attacking their own side. ao atacar os seus próprios soldados. So the greatest military exhibition of elephants in Hellenistic history Então, a exibição mais poderosa desses elefantes na história helenística began at Ipsus. começou em Ipso. Then they decide the battle of Heraclea and Asculum, Depois eles decidiram a batalha de Heracleia e Asculum, and they're the cause of Pyrrhus's defeat at Beneventum. e foram também a causa da derrota de Pirro em Beneventum. We've connected our thread. Então nós conseguimos conectar a nossa linha. We have one common thread between all 4 battles. Nós temos uma linha comum entre essas 4 batalhas. But when we did this, Mas quando nós fizemos isso, we didn't just pick up elephants from Ipsus, não apenas tiramos esses elefantes de Ipso, because this is 2016, porque isso é 2016 this is 2018, e isso é 2018, this is 2019, isso é 2019 and then we come to Beneventum, e depois chegamos a Beneventum, which we could call the midnight cry. que nós poderíamos chamar de clamor da meia-noite. We did not pick up our thread from 2016 Nós não começamos essa linha em 2016 when we discussed the mode of warfare. e quando nós falamos sobre essa guerra, o motivo dessa guerra, Where did we connect our thread? onde é que nós conectamos a nossa linha? 1989. 1989. Then we discussed all the history back towards 1945, E depois nós falamos sobre a história voltando atrás até 1945 and the Cold War. e a Guerra Fria. We discussed the history of the creation of the Internet and the World Wide Web. Nós falamos da história da criação da internet e do espaço sede mundial de comunicação. Rede mundial de comunicação e internet. We took it through waymarks. Nós passamos isso por marcos The earliest we connected it was 1888. e a história conectada a 1989, But I'll 1988. begin this one from the time of the end, 1989. Mas eu vou começar a falar do tempo do fim em 1989. Then we placed it in 1996.
Depois nós colocamos 1996 in 2001, e 2001 2011. e 2011. And you can see it even in the history in between, E nós conseguimos ver o mesmo entre essa história. just like we connected the history of the Syrian wars. Da mesma forma que nós conectamos a guerra da Síria. 2011, Em 2011, they begin war preparation. eles começaram a preparação para essa guerra. 2014, Em 2014, they're mobilizing. eles mobilizaram The attack already begins. e então o ataque começa aí. So we traced the history of the Cold War, Então nós traçamos a história da Guerra Fria, the rise of Vladimir Putin from 1999, a ascensão de Vladimir Putin desde 1989, and as we said at the beginning, e como nós dissemos no início, we quoted Donald Trump. nós mencionamos Donald Trump. The rise of the US as the world's only superpower. O poder dos Estados Unidos como sendo o único poder supremo do mundo. Paralleled the rise of the World Wide Web or cyberspace. E fizemos um paralelo com a rede de computadores mundiais. And as we saw it in that history, E como nós vimos nessa história, we connected our thread nós conectamos a nossa linha from the time of the end, desde o tempo do fim, 1996, 1996, the invention of Google, a invenção do Google, 2001, 2002. 2001 e 2002. You have the invention and release of the deep web or the dark web. Nós temos a invenção ou o lançamento da web, Just say the dark web. da web escura, da rede escura. And then all through this history, E nessa história, every através dessa waymark, história, cada marco, you can trace that thread. nós conseguimos traçar essa linha. And it leads us to 2016. E isso nos leva a 2016. There's an internal battle in 2016. E nós temos então uma batalha interna em 2016. We discussed Ipsos at length, Nós começamos a falar aqui sobre Ipso, where you have the king of the north and the king of the south in an alliance. onde nós temos o rei do norte e o rei do sul em uma aliança. But the king of the south Mas o rei do sul, is the only external power. o único poder externo, At Ipsos, em Ipso, the rest are all Alexander's old generals, os restantes são apenas generais antigos de Alexandre, or sons of Alexander's generals. ou filhos dos generais de Alexandre. This is an internal civil war. Então isso é uma guerra civil interna. And Pyrrhus has come from his own country E Pirro, que vem do seu próprio país, to support one of them. para dar apoio a um desses. So we saw Ipsos from two different perspectives. E nós vimos então Ipsos em duas perspectivas diferentes. I'll stick with our storyline. E eu vou ficar apenas com essa linha de história, This was Antigonus and Demetrius que isso era Antígono e Demétrio against the three allies. contra os três inimigos, aliados. And we understood this to be E nós entendemos isso como sendo the 2016 election, as eleições de 2016, where you have Clinton and Trump onde nós temos Hillary Clinton e Trump, taking on the three branches of the US government. que pegam nos três ramos dos Estados Unidos. And one of them is backed by Pyrrhus. E uma delas tem a ver com Pirro. É apoiada por Pirro. In 2016, Em 2016, December, em dezembro, Obama punishes Vladimir Putin for interfering in that election. Obama castiga Putin por interferir nessa eleição. I'm quoting from the Washington Post. E de acordo com uma publicação em Washington, um jornal em Washington, It's December 29. o nome é Jornal de Washington, Washington Post, And it says e diz that the Obama administration retaliated against Russia que a organização de Obama retaliou contra a Rússia for interfering in the election. ao interferir nessa eleição. And what they did was place sanctions.
E o que eles fizeram foi colocar sanções. They say this is the most extensive US response Eles dizem que essa é a extensão mais longa dos Estados Unidos to Russian activity às atividades russas since the end of the Cold War, desde o término da Guerra Fria, and a direct response to Russia's interference. e uma resposta direta à interferência da Rússia. So in 2016, Então, em 2016, Obama responds by placing sanctions. Obama responde a isso colocando sanções. There is no legion at the Battle of Ipsus, Não há nenhuma legião na Batalha de Ipso, but there is sanctions. mas existem sanções. We make mistakes if we do not connect our thread. E nós faríamos erros se nós não conectarmos essa linha. And it's Ipsus that is the key to the next 3 battles. E Ipso é a chave às próximas 3 batalhas. Then we discussed these external events. Depois nós falamos sobre os eventos externos. Ipsus and Heraclea Ipso e Heracleia are contained within the swelling of our loud cry. Estão contidos no avolumar da mensagem do clamor da meia-noite. Our loud cry began in 2014, E esse alto clamor começou em 2014, began to swell, começou a se avolumar, 2016, e em 2016, Concord, Concord, 2018, 2018, Exeter. Exeter. So you could say Concord, Exeter, Nós poderíamos dizer Concord e Exeter, externally, de forma externa, Ipsus, Heraclea. Ipso e Heracleia, And their waymarks and tests for us, e os seus marcos e testes para nós, if we're going to identify them correctly. para que nós consigamos identificá-los But corretamente. they become waymarks and tests Mas eles se tornam marcos e testes for not only the Levites, não só para os levitas, but the Nethinims. mas também os netineus. Their time of the end O seu tempo do fim was 2014. foi em 2014, Now begins their ploughing time, e agora começa o seu tempo de colheita, and it's nearly come to its end. o seu tempo de arar, que quase chegou ao seu final. So 2014 Então, is 2014 their time of the end. é o seu tempo do fim. They're going to have an increase of knowledge Eles vão ter um aumento de conhecimento that leads them to que 2016. os leva a 2016, And then in 2018, e depois em 2018, this will be formalized, essa mensagem será formalizada, leading up to their greatest test, que leva então ao seu maior teste 2019, em 2019, 9/11 for the Nethinims. que seria então o 11 de setembro para os netineus. And what was a test for us Então, qual foi o teste para nós? becomes a test for them, Foi um teste para eles também. whether or not they can identify what has been happening in the United States. Mesmo que eles consigam ou não identificar aquilo que acontece nos Estados Unidos. And in our last couple of classes, E nas nossas últimas aulas, we've been discussing the United States nós temos falado sobre os Estados Unidos and the confusion people have about its role. e a confusão que as pessoas fazem sobre o papel dos Estados Unidos. We traced the development of these phrases. Nós conseguimos traçar o desenvolver dessas frases. In God we trust, Em Deus nós confiamos, first on their coins, primeiro na sua moeda, then on all their currency. depois em todo o seu dinheiro. Then it becomes a national motto, Depois então se torna um lema oficial and then it's forced into their schools. e depois então é forçado nas suas escolas. The words under God As palavras embaixo de Deus become part of their pledge of allegiance. se torna parte do seu penhor da lealdade. The words so help me God As palavras então nos ajude Deus are added to their federal oaths. Foi adicionado ao seu juramento federal, And at juramentos federais. the time of the end, Então, no tempo do fim, where we mark Ronald Reagan, quando nós marcamos Ronald Reagan, he begins the systematic tradition ele começa então essa tradição de forma sistemática, of ending his speeches encerrando os seus discursos with God bless America.
com Deus abençoe a América. But these things have become normal for us. Mas essas coisas se tornaram normais para nós. And it's become normal for those in the United E States. se tornaram também normal para as pessoas nos Estados Unidos. In the time period of our plowing, No nosso período de tempo de arado, we were expected to let go of all our preconceived ideas. nós é pretendido de nós que a gente deixe todas as nossas ideias pré-concebidas. The baggage we took out of Adventism. A bagagem que a gente vem trazendo do Adventismo. Take them to prophecy and be corrected. Devemos levar isso para a profecia e corrigir isso. And realize that we had nothing left to give E devemos nos dar conta que nós não tínhamos mais nada restante para dar. after 4 generations of forgetting. Depois de 4 gerações terem sido esquecidas. Those within the United States are having to go through the same process. E aqueles nos Estados Unidos têm que passar pelo mesmo processo. Are they happy to see E eles estão felizes ao ver what is happening in their country aquilo que acontece no seu país as an attack on church and state and the Constitution? como sendo um ataque à Constituição e à junção de igreja e Estado. Or like the 1950s and the Civil War? Ou então, como em 1950, com a Guerra Civil, Do they think their nation is being brought back to God? será que eles pensam que a sua nação está sendo trazida de volta a Deus? But since 2014, Mas desde 2014, all groups are impacted at once. todos os grupos têm tido um impacto de uma só vez. Priests, Levites, Nethinims. Sacerdotes, levitas e netineus. And we come to this history E quando nós chegamos a essa história, and we find that we're going through the same test they're going through. e nós vemos que nós vamos passar pelo mesmo teste que eles passaram, And we're battling e nós temos dificuldade com isso. because we're still in darkness externally. Porque de forma externa nós ainda estamos na escuridão. 1863 did its work, Em 1863 fez o seu trabalho, externally and internally. de forma interna e externa. We have 2 types of darknesses to come out of. Nós temos então 2 tipos de escuridão da qual nós precisamos sair. And until we do that work, E até nós conseguirmos fazer esse trabalho, we are not fit for purpose. nós então não estamos preparados para o nosso propósito. Why is all of this happening in our history? Por que tudo isso acontece na nossa história? All of this coming together of church and state. Toda essa junção de igreja e Estado. We've said, Nós temos dito, I've said, ou eu disse, that Babylon comes in 2 histories, que a Babilônia vem em 2 histórias, Alpha and Omega. Alfa e Ômega. And that Alpha history begins in 1899. E que a história Alfa começou em 1989. It's the Alpha history of modern Babylon. Essa é a história Alfa da Babilônia moderna. In 2014, Em 2014, we are already well into the history of the Omega history of modern Babylon. nós já entramos na história de Babilônia moderna. The Omega history began well before 2014. E a história da Babilônia Ômega começou muito antes de 2014. So there are forces at play Então, existem forças agindo to bring about Sunday law. para trazer até nós a lei dominical. Not just Sunday law, Não só a lei dominical, but all that comes before and after. mas tudo aquilo que acontece antes e depois. And the preparation for that work E a preparação para esse trabalho began a long time ago, começou já há muito tempo. and we have not kept up with it. E nós não conseguimos acompanhar isso. I'm not that old, Eu não sou assim tão velha, but I remember when I was young mas eu lembro de quando era jovem and I came out of my bedroom e eu saí do meu quarto and I walked into the lounge room e eu entrei na sala and I saw my family kneeling in front of our tiny little television that sat on the floor. e eu vi a minha família se ajoelhar perante a nossa pequena televisão, My mother, my father, my sister. a minha mãe, o meu pai e a minha irmã, And I said, "What are you watching?" e eu perguntei: o que é que vocês estão assistindo? And no one responded. E ninguém respondeu. And I repeated it and no one responded. E eu perguntei de novo e ninguém respondeu. And I looked at the screen in time to see a plane fly into the World Trade Centers. E eu então olhei para a televisão e vi um avião atacando as torres nos Estados Unidos. I'm not that old. Eu não sou assim tão velha. So when I say I saw that,
Então, quando eu digo que eu vi isso, the work to bring about modern Babylon o trabalho que traz a Babilônia and moderna the Sunday law e a lei dominical has been progressing since then at a rapid pace, tem sido então progressiva de uma forma rápida and we have not kept up. e nós não conseguimos acompanhar isso. I'm saying, Eu digo I'm agreeing with Brother Matthias, que eu concordo com o irmão Matias who said that what we're going through does not look like what we expected. que aquilo que nós estamos passando não é aquilo que nós esperávamos ver. Persecutions, Que a perseguição, revolutions, world wars, as revoluções e as guerras civis Sunday laws. e as leis dominicais, Our perceptions are being challenged. as nossas percepções têm sido desafiadas. And the danger is, E o perigo é people then think that that is a peace and safety message. que as pessoas acham que são mensagens de segurança e de paz. Consider the Millerites. Considerando os mileritas, You have the history of Christ. nós temos a história de Cristo. If we consider the history of Christ, E se nós considerarmos a história de Cristo, we'll begin it at his birth. nós começamos no seu nascimento. And what happened? E o que é que acontece? The hills ring The hills ring? with the sound of the angels. Os montes fazem uns... The hills ring. You can hear the angels Os montes cantam ao som dos anjos, proclaiming the message of his birth. proclamando a mensagem do nascimento de Cristo. And then for all these years, Então, durante todos esses anos, he's among his people. ele está junto do seu povo. He's walking through this history Ele caminha por essa história among the Israelites. entre os israelitas. They interact with him, they talk to him. Eles interagem com ele, falam com ele. It's visible. É visível, No one can deny it. ninguém consegue negar isso. And then you get to this history Depois chegamos a essa and história they kill him. e eles o matam. And then we come to the history of the Millerites. E depois nós chegamos à história dos mileritas. And Ellen White lines these two up E Ellen White sobrepõe essas duas histórias. because this is the nation of Israel Porque essa é a nação de Israel that fails. que falha. This is Protestantism. Isso é o protestantismo. And Protestantism is saying E o protestantismo diz that if he was here in the flesh que se ele estivesse aqui nessa história and if we could see him e nós o conseguíssemos ver and hear him, e ouvi-lo, we would never have killed him the way they did. nós nunca o teríamos matado da forma que os israelitas fizeram. We would have loved him and honored him. Nós o teríamos amado e honrado. But they failed to recognize prophecy. Mas eles falharam ao reconhecer a profecia. The first and second angels' messages. A primeira e a segunda mensagem They angélica. rejected these messages. E eles rejeitaram essas mensagens. And Ellen White said that's equivalent to crucifying Christ. E Ellen White diz que isso é equivalente a crucificar Cristo. They repeated the same history. Eles repetiram a mesma história. And then we come to our history. Depois chegamos à nossa história. And what are we expecting to see? E o que é que nós esperamos ver? When we talk about external events, Quando nós falamos de eventos externos, let's call this World War II nós vamos chamar isso a Segunda Guerra Mundial, or Civil War ou então Guerra or Civil, Revolution. ou então Revolução. And we go through that history, E nós vamos para essa história, and I would suggest almost every American, e eu vou sugerir que quase todo americano, or those of us that are following the same path or trend, ou todos de nós que estamos seguindo a mesma moda ou o mesmo caminho, because it's worldwide, porque é mundial, would never say that we were coming to the history of World War II nunca diríamos que nós estávamos entrando na história da Segunda Guerra Mundial and support Hitler, e suportaríamos o Hitler, set up concentration camps. e construiríamos centros de campos de concentração. The test for us, O teste para nós, the Levites and the Nethinims, os levitas e os netineus, is to take it based on a prophetic message. é seguir isso de forma profética. Because I don't think you're going to see
Porque eu não acho que a gente vai ver Donald Trump set up concentration camps. Donald Trump construir campos de concentração. That makes it harder, not easier. Isso torna as coisas difíceis e não fáceis. Because it becomes a test you can't see. Porque se torna um teste que a gente não consegue ver. If only they could see Christ, they would never have crucified him like the Israelites. Se eles apenas conseguissem ver Cristo, eles não o teriam crucificado como fizeram os israelitas. So this is meant to be a challenge. Então, isso vai ser para nós um desafio. At the end of our school, No final da nossa escola, how much more would you challenge your ideas quanto mais vocês conseguem desafiar as vossas ideias about what the end of the world means? sobre o que significa o final do mundo, How much less would we defend Trump? quanto menos defenderíamos o Trump If we had that visible evidence? se tivéssemos evidências visíveis. If we could see Sunday laws in Congress, Se nós conseguíssemos ver as leis dominicais no Congresso, we'd be willing to fight them. nós estaríamos dispostos a lutar contra isso. But we aren't given that visible evidence Mas não nos é dado essas evidências visíveis that we've expected. da forma que nós We esperávamos. have to take it based on lines Nós temos que levar isso de acordo com as linhas that in 2017, que em 2017, Acts 911, Law 911, pela ata 911, putting "In God We Trust" in Arkansas schools colocar a frase "em Deus confiamos" nas escolas no Arkansas is a violation of church and state. é uma violação de igreja e Estado. Would we live our lives differently? Será que nós iríamos viver a nossa vida de formas diferentes? Would we be a lot more serious Será que nós seríamos muito mais sérios about the history we're living through? sobre a história que nós estamos vivendo? If the French Revolution looked like the French Revolution? Se a Revolução Francesa parecesse com a Revolução Francesa? The fact that this is not a hot war, O facto que isso não é uma guerra quente, but an information war, mas é uma guerra de informação. is not a peace and safety message. Não é uma mensagem de paz e segurança, It's a warning é um aviso that the history we're going through is dangerous ground. que a história que nós temos passado é um território, um terreno perigoso. And by the time it comes when we can recognize the violence, E quando chegar o ponto de nós conseguirmos reconhecer essa violência, the 7 last plagues are far too late as últimas 7 pragas já será tarde demais to change our ideas, para nós mudarmos as nossas our ideias perceptions of politics, e as nossas percepções de our política, methods of study, os nossos meios de estudo how we live our lives. e a forma como nós vivemos a nossa vida. It's not a peace and safety message Não é uma mensagem de paz e segurança. to say that the history we're walking through Dizer que a história pela qual nós agora passamos is much less violent or visible, será menos violenta ou menos visível, because it's typified in prophecy. porque ela é tipificada na profecia. But like the Protestant churches Mas da mesma forma que a igreja who protestante, said we never would have crucified him, nós dizemos que a gente nunca iria crucificar Cristo they're willing to say we would never do what Hitler did. e nós estamos dispostos a dizer também que nós nunca faríamos aquilo que Hitler fez. Not just in the violence, Não só na parte de violência, but to think he united with the papacy. mas nos unirmos com o papado. Most Protestants know not to do that. Muitos protestantes sabem que não devem fazer isso, But at the same time, mas ao mesmo tempo, they want Trump in their government. eles querem o Trump no seu governo. They don't know the history they're repeating. Eles não conhecem a história que eles estão repetindo. So we've studied together for about 2 months. Então nós estudamos juntos durante 2 meses This is about the summary of what we've touched, e isso é um resumo daquilo que nós estudamos, without yet going into time. sem entrar ainda no elemento de tempo. Because what we're studying is the repeat and patterns of history. Porque aquilo que nós temos estudado é repetição e o padrão da história. And those are the things that challenge us. E essas são as coisas que nos desafiam. So I want to encourage you to keep watching. Então eu quero encorajá-los a continuar a acompanhar By the ou end, assistindo, by the end of this year, que até o final desse ano we'll have World War I overlaid. nós vamos ter a Primeira
guerra mundial sobreposta. This message is not completed and finished. Essa mensagem ainda não está completa nem terminada. It continues to grow Ela continua a crescer and tell us what's coming. e ela nos diz o que vem. We need to watch and follow. Nós precisamos acompanhar e seguir isso. We need to be on our guard. Nós precisamos estar de guarda, Make sure that we're alerta, following rules. e ter certeza que nós estamos seguindo as regras. And we need to follow the external events E nós precisamos seguir os eventos externos, because we're in a history porque nós estamos numa história that is already well on its way que já está a caminho to setting up the final events that Ellen White spoke about. para finalmente então construir os eventos finais que Ellen White mencionou. And in a very few years, E em poucos anos we're going to have to reach the world. nós vamos ter que atingir ou levar essa mensagem ao mundo. What will you say to your friends and family who are not Adventists O que você diria à sua família ou amigos que não são adventistas, to help them understand? para que eles possam entender essa mensagem? I'm grateful that I'm still in training. E eu estou muito grata que eu ainda estou no processo de treinamento We've still got time. e ainda tenho um pouco de tempo. But if we could see World War III, Mas se nós conseguíssemos ver a Terceira Guerra Mundial, would we be studying harder? será que nós iríamos estudar de forma mais dura ou mais intensa? The problem all the way through is that life looks normal. E o problema é que nós temos um problema se, através dessa história, nós estamos vivendo uma vida normal. But you're not alone in this. Mas vocês não estão sozinhos nessa agora. Paul was not alone. Paulo não estava sozinho. Ellen White says he was the happiest person on board that ship. Ellen White diz que Paulo era a pessoa mais feliz que se encontrava no navio. In fact, she said that while he was a prisoner, E ela diz que enquanto ele era um prisioneiro, he was the master of that ship. que ele era o mestre daquele navio. And he had two important helpers E ele tinha dois ajudantes importantes, who, by their own choice, que por sua própria escolha did not allow him to go through that alone. não permitiram que Paulo passasse por aquela história sozinho. Aristarchus and Luke, Aristarcos e Lucas, Christ and the Holy Spirit. Cristo e o Espírito Santo. So we don't have to go through this history alone. Então nós não precisamos passar por essa história sozinhos. If you'll kneel with me, we'll close in prayer. Vamos orar para encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for your blessing. obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Thank you for history Obrigado pela história and how you open it up to us. e a forma como o Senhor abriu essa história para nós. I pray that we'll have an increase, fresh outpouring of your latter rain. Eu peço que o Senhor nos dê uma nova derramamento da sua chuva May the light shine brighter and brighter. e que a luz siga brilhando cada vez mais brilhante. I pray that you'll strengthen every head bowed. Eu peço que o Senhor dê força a cada um dos que estão aqui. We're about to go through challenges. Nós estamos prestes a passar por desafios The journey of the ship is rough, e a jornada desse navio é difícil, especially now as it heads toward its end. principalmente agora que nós estamos chegando ao seu final. I pray you'll give us strength, Eu peço que o Senhor nos dê força, discernment, que nos dê sabedoria, and that you'll discernimento inspire us to study, e que o Senhor nos dê inspiração para nós podermos estudar, that we might have a clear perception of what is happening, para que nós possamos ter uma percepção mais clara daquilo que tem acontecido, that we can be prepared para que nós possamos estar preparados and prepare our loved ones e preparar então os nossos queridos, in and out of Adventism dentro e fora do adventismo, to make their stand on the right side. para que eles possam também se firmar do lado certo. I pray this in Jesus' name. E eu oro isso no nome de Jesus. Amen. Amém.